a inauguração da Rádio Educadora, que era a M1010. São 57 anos de história que fazem da nossa rádio a primeira do Vale. E chegou a hora, e nós nos atualizamos para continuar nossa missão com o coração agradecido a todos que nos antecederam, a nossa província redentorista, Nossa Senhora Aparecida, aos nossos ouvintes e colaboradores que ajudaram a nossa rádio a chegar até aqui. Já com o coração cheio de saudade de deixar a transmissão AM com suas características típicas, como o jeito próprio de comunicar, mais dialogado, e até aquele famoso chiado típico das ondas AM, mas cheio de alegria, vendo nossa rádio atualizada, transformada, com suas características, com os equipamentos e espaços renovados. Podemos chegar com muita qualidade a mais lugares, também pelas ondas da internet, a rede mundial de comunicação, pelos novos amigos que faremos daqui para frente. Portanto, eu, Padre José Wilker, missionário redentorista, atual diretor da Rádio Educadora, te convido a partir de agora a mudar o seu nome, o seu rádio. Nesse momento, a Rádio Educadora passa a transmitir na frequência FM 91,7. Por algum tempo, manteremos ainda nosso sinal AM, até que todos os nossos amigos passem a nos escutar no FM 91,7. Que Santo Afonso interceda pela nossa rádio, para que sigamos cumprindo o papel de anunciar a redenção a todos os cantos, onde as ondas da FM 91,7 estão. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos então celebrar a missão de graças, viver essa missa como um grande louvor a Deus, o nosso grande obrigado à nossa rede educadora de comunicação, que a partir de agora chega ao coração de todos nós, com mais nitidez, com mais potência e com muito mais amizade. Abra o seu coração, é missa de ação de graças. A Rádio Educadora está no ar. Irmãos e irmãs presentes aqui na paróquia de São Sebastião, e você que nos acompanha pela rede educadora de comunicação, rádios Educadora M1010, FM 91,7 e FM 107,1, ou pelas nossas redes sociais Educadora. Sejam muito bem-vindos a esta Santa Missa em ação de graças pela inauguração dos nossos novos estúdios da rede educadora de comunicação e ligação da frequência AM1010 para a FM 91,7, e a partir deste momento inicia as suas transmissões. E nesse dia de festa para todos nós, nossos corações se enchem de gratidão a Deus por termos o valioraço, uma rádio católica, uma rádio redentorista que leva o amor de Deus através de uma programação de qualidade para todas as famílias. Queremos nesse dia fazer memória destes 57 anos de história, relembrar os caminhos trilhados e aqueles que nos antecederam para que a Rádio Educadora chegasse até aqui. Todos os provinciais, diretores, conselheiros, colaboradores, aqueles que já não estão mais entre nós, e todos aqueles que ainda virão para continuar escrevendo essa história de fé. Impulsionados por esses 57 anos de história, iniciamos com muita alegria a Santa Missa com o nosso canto de entrada. Oh
Queremos acolher ainda o início desta celebração festiva, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vinda do Santuário Nacional, trazida pelas mãos do diretor da Rádio Aparecida, Padre Vanderlei, juntamente com a equipe da Rede Educadora de Comunicação, que pede a proteção materna de Maria para a nossa rádio. A equipe educadora traz para oferecer a Deus, pelas mãos de Maria, alguns símbolos. Um aparelho de rádio antigo, representando nossa história ao longo desses 57 anos. Um microfone simbólico das vozes de cada locutor e locutora, que ao longo desses anos ajudaram na construção da história da Rádio Educadora. Um notebook representando as novas tecnologias que hoje permitem que a nossa rede de comunicação chegue em todo o Brasil e aos 4 cantos do mundo, através do nosso site e do nosso aplicativo. A lista com o nome de todos os evangelizadores do Clube dos Amigos são nossos colaboradores fiéis, que ajudam nossas rádios a se manterem. A eles, a nossa imensa gratidão. E por fim, a logo nova da FM 91,7, representando o presente e o futuro da rede educadora. Virgem Mãe.
He
tenha de todos nós compaixão, perdoe os nossos pecados, erros e faltas, e um dia nos faça participantes da vida eterna. Amém. Elevemos a Deus o nosso louvor, o nosso hino de gratidão, cantando. Oremos. Rezamos então pela nossa rádio educadora, também pelo início do pontificado do Papa Leão XIV. Deus eterno e todo-poderoso, nesses dias em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai-a sobre nós com maior generosidade, para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe
Levantou-se e foi. Nisso apareceu o eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e via sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém o explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual cordeiro diante do seu tosqueador, ele obedeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá livrar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum? Então Filipe começou a falar. E partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, o eunuco não o viu mais, e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto, e passava adiante, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Oh,
O Senhor seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha saudação ao Padre José Wilker, diretor da Rádio Educadora, pessoa dele, a todos os demais confrades, terroristas, padres, irmão Argemiro, os nossos leigos, missionários terroristas, especialmente todos vocês aqui presentes nesta noite, também está sintonizado em comunhão conosco pela FM 91.7, a Rádio Educadora, possibilitando então que estejamos todos em sintonia nesse momento de ação de graças, neste dia marcante, duplamente marcante, histórico, dia comemorando os 57 anos de história da Rádio Educadora, mas esse novo ciclo que se inicia a partir de hoje, e a gente vai sempre se lembrar do dia que foi eleito o nosso Papa Leão XIV. Então não tem como a gente apagar da memória esse dia histórico. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos este tempo litúrgico da Páscoa de Jesus, evento tão central, tão relevante na nossa vida de fé, que se estende ao longo de 50 dias, para nos lembrar que é a luz da ressurreição de Jesus que tudo ganha sentido na nossa vida. Se Jesus não tivesse verdadeiramente ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não teria sentido estarmos aqui reunidos celebrando a Eucaristia. Em cada Eucaristia nós proclamamos que Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, que Ele está presente no nosso meio. Esse é o grande mistério da nossa vida de fé. Nós seguimos o Deus morto, mas o Deus que venceu a morte. Por isso nos ajuda também a cada momento a superar os sinais de morte, a sermos ressuscitados na esperança da alegria como seguidores e seguidoras dele. Olha que interessante, aquilo que ouvimos da primeira leitura, tirada lá do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse encontro entre duas pessoas. Primeiro, esse etíope, eunuco. O que isso significa? Alguém que
certamente transitava entre a religião judaica e o paganismo, sendo eunuco, marginalizado, rejeitado, excluído da religião judaica. Por outro lado, alguém que tinha admiração pela fé judaica, mas que certamente não conseguia, por causa disso, professá-la na sua integralidade. Então, alguém que estava ali em busca de Deus, em busca de viver a experiência com o Criador do mundo. Rico, do que fazia uma viagem de carro. A leitura menciona o início do tesouro. Alguém, então, por isso mesmo, que tinha condições de realizar essa longa viagem dentro de um carro, lendo o rolo do livro do profeta Isaías. E ao lado dele aparece esse outro personagem, Filipe, que é alguém inspirado pelo Espírito de Deus a ir ao encontro desse etíope eunuco e ajudá-lo a entender o trecho da Escritura que ele estava lendo, a interpretar a palavra que ele lia, mas não era capaz de entender e compreender o que aquilo significava. Portanto, a grande lição que nós aprendemos disso é que não basta ler a Escritura, é preciso interpretá-la, entendê-la, acolhê-la em nossa vida, porque será desse modo que nós vamos ser capazes de praticá-la, de vivê-la. E é exatamente por isso que a gente se reúne em comunidade, como igreja, porque a igreja nos ajuda a entender o significado da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, da Bíblia, que não pode ser instrumentalizada, não é para nos atrapalhar na nossa comunhão com Deus, mas pelo contrário, é à luz desta palavra que nós vamos entender tudo aquilo que Deus quer revelar, porque Deus se revela dentro da história, de diversos sinais e maneiras. Não se revela jogando luz forte na nossa cara, se revela de maneira singela, no cotidiano da nossa vida, nos sinais aparentemente insignificantes, mas ali Deus está presente. Veja na história da sua família, veja na sua história pessoal, quantos momentos da graça de Deus, se mostrando próximo, se mostrando misericordioso, dando alento, sentido para a sua vida, o sacrifício que você faz a cada momento. Deus se revela em todo o tempo da história e de inúmeras maneiras. Só há algumas condições nas quais Deus não se revela. Deus não se revela na injustiça, Deus não se revela no mal, Deus não se revela na desonestidade, Deus não se revela na falta do amor. Fora isso, tudo pode ser ocasião para que a gente perceba Deus se manifestando. E é na pessoa de seu Filho Jesus, que toma a nossa carne, que toma o nosso rosto humano, é que Ele se revela de maneira mais plena e profunda. Por isso é importante que a gente seja sempre atento aos sinais, às manifestações de Deus dentro da nossa história, dentro da nossa vida. Mas voltando à primeira leitura, veja que através de Filipe, Deus ajudou aquele etíope eunuco a entender o que estava lendo. Hoje nós estamos celebrando esses 57 anos de história, de um veículo de comunicação, de um instrumento, de um meio de comunicação, que foi pensado desde a década de 1960 pelos missionários redentoristas, e que depois vai ser no ano de 1968, isso vai se efetivar, ganhar corpo, ganhar forma, a rádio educadora. A gente poderia considerar o Filipe do nosso tempo, desse contexto aqui no Vale do Aço, da cidade do Coronel Fabriciano, para interpretar a palavra, para entender o que Deus está querendo,
para o nosso tempo, uma voz que não clama no deserto, mas uma voz que clama em tantas outras vozes, para dar para nós um sentido, um horizonte, um norte, porque queremos caminhar sempre seguindo a vontade de Deus, sintonizados, em comunhão com o seu amor. Por isso, sem sombra de dúvida, ao longo de todo esse tempo, a Rádio Educadora cumpriu o seu papel de ajudar-nos a entender a palavra, às vezes não de forma tão explícita, falando só da Bíblia, mas falando de valores que são decorrentes e coerentes com aquilo que está contido na palavra de Deus. Valores como justiça, cidadania, respeito aos direitos humanos, respeito à vida, respeito à criação. Tudo isso está no pacote da palavra que Deus pede a cada um de nós e a toda a humanidade. Por isso, a Rádio Educadora instruiu tantas consciências, tantos corações, e assim deverá ser agora, iniciando esse novo ciclo da sua história, da sua existência. Por quê? FM pode significar também ficar fiéis, ficar perseverantes, estar sintonizados com esse propósito que estava no princípio, na origem desta iniciativa que perdura, rumo agora aos 60 anos de história. Aquilo que ouvimos no Evangelho, Jesus dizendo que Ele é o pão dos céus, Ele é o pão da vida, Ele veio para cumprir a vontade do... Só pode entender e acolher Jesus quem obedecer aquilo que o Pai está propondo. Por quê? Existe esse duplo movimento. É o Pai quem nos envia Jesus. Para quê? Para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar. Mas ao mesmo tempo, é o Pai que nos atrai para Jesus. É o Pai que possibilita que a gente conheça quem é o Filho, que perceba nele a revelação máxima, plena de Deus feito humano no nosso meio. Por isso, sempre em obediência ao Pai, nós queremos nos colocar no seguimento, no caminho de Jesus. Porque junto do Pai, com o Filho, do Espírito Santo, está a nossa redenção. Está o sentido de uma vida plena, marcada pelo amor, marcada pela realização, do modo como Deus o Trino pensou para a humanidade. Portanto, hoje, nós queremos, com o coração cheio de gratidão, bendizer cada Eucaristia celebrada, porque é o encontro com esse pão da vida, com o pão do céu, que renova a nossa esperança, que nos fortalece na nossa caminhada, que não nos deixa caminharmos a êxito, sem saber para onde nós vamos, mas somos de fato um povo em marcha, um povo que ruma para a pátria definitiva, mas a cada dia, começando a construir aqui, já nesse mundo, aquilo que nós almejamos, que nós aspiramos que seja o céu, esta plena comunhão com Deus, mas também vivida na comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Por isso só nos resta desejar que hoje, participando desta Eucaristia, que marca uma nova etapa na história da Rádio Educadora, que ela seja expressão do fundo da nossa alma, a Deus que possibilitou tantas coisas boas acontecer ao longo desses anos, e que agora poderá continuar acontecendo, novos desafios, mas também novas conquistas. Por isso, concluo dizendo, nós missionários redentoristas apostamos e acreditamos que este veículo, a rádio, pode ser útil para o cumprimento da nossa missão. É óbvio que há outras formas e outras expressões, mas esse é um braço que faz a vida da paróquia, a vida da igreja chegar a tantos outros ambientes, tantos outros lugares. Por isso queremos contar também com o apoio de vocês, Clube dos Amigos, aqueles que ajudam nas publicidades da nossa Rádio Educadora.
porque a congregação redentorista, os missionários redentoristas, somados com vocês, conseguiremos dar conta desta grande e desafiadora missão. Nós sabemos, se nós católicos nos omitirmos, aqui vai tomar o nosso lugar, e não é isso que nós queremos, né? Não é por uma questão proselitista, não é uma questão simplesmente de concorrência, mas por causa dos valores que nós acreditamos, porque na nossa companhia está sempre Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, aquela que não podemos excluir do plano da revelação de Deus, da salvação que Ele nos traz. Então que Nossa Senhora abençoe muito o trabalho evangelizador, nós podemos ser também formador de consciência cidadã que podemos ter a partir da rádio educadora. Que Nossa Senhora nos confirme nesse caminho do seu Filho Jesus, nos ajudando sempre mais a anunciar que junto dele, o Cristo Senhor, a redenção é copiosa, é abundante. Assim seja. Amém. E agora então em pé, nós queremos uma vez mais, acreditando nessa presença de Deus no nosso meio, dirigir a Ele os nossos pedidos, as nossas preces. A vós, Senhor Deus da vida, elevamos confiantes nossos rogos e vos suplicamos, rezando, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a rede educadora de comunicação siga cumprindo sua missão de comunicar a verdade com dignidade, simplicidade e fé, através das ondas da FM 91,7, FM 107,1 e suas redes sociais, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que cada um dos colaboradores da rede educadora de comunicação sejam abençoados com as graças necessárias para viver sua missão de comunicar a verdade através da evangelização, informação, cultura e entretenimento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os missionários do Clube dos Amigos que generosamente ajudam financeiramente e com suas orações nossa rede de comunicação, que Deus lhes conceda a graça daqueles que responderam ao chamado de Deus. Ide por todo o caminho, proclamai o Evangelho a toda a criatura, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela congregação redentorista e nela a província Nossa Senhora Aparecida, que respondendo sua missão de levar a copiosa redenção, viu nos meios de comunicação uma forma eficaz de cumprir sua missão, que possa ver sua primavera de vocações missionárias e muitos comunicadores do Evangelho, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, abastecidos pela Eucaristia Pão da Vida, que possamos firmemente anunciar a boa nova do Reino de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Faça um silêncio do seu coração também, a sua prece, o seu pedido, com certeza dessa presença de Deus no nosso meio. Ó Deus, força invencível dos que esperam em vós, dai-nos em cada dia vosso alento e vossa paz. Por Cristo, vosso Filho ressuscitado e Senhor nosso. Amém.
Continuemos rezando, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício possa ser acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio desse sacrifício, nos fizestes participar de vossa única e suprema divindade. Concedei, nós vos pedimos, e conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo,
porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Santo para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, o que celebramos aqui é para nós o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
suplicantes vos pedimos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Marco Aurélio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa infinita misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos que neste mundo serviram na vossa amizade, a fim de louvar-nos e glorificar-nos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. FE pode ser também fazer missionários. É esse o mandato que todos nós cristãos, batizados, recebemos de Jesus. Por isso queremos agora nos dirigir ao Pai, rezando como Ele nos ensinou e pedindo esta graça de todos nós sermos fazedores de missionários. Digamos juntos: Pai. Livrai-nos, ó Pai, do comodismo, da preguiça, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. O mundo clama por paz. O rádio, a comunicação, quando é pautada pela verdade e pela justiça, é geradora também de paz. Pedindo esta graça, nós rezamos: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz de Jesus, o nosso Redentor e o comunicador por excelência, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O Filho de Deus que te ama.
Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha palavra, mas dizer uma palavra e serei salvo. Exaltado no Calvário, o Senhor abriu o caminho, elegido no santuário, o humano peregrino. O seu reino é contrário a quem negam ao ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. O Senhor é verdadeira, vem abrir-nos os ouvidos, a palavra denuncia e a força abatido. É convite de ousadia, frente à morte e ao perigo. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. O Senhor é nossa estrada, salvação ao mundo inteiro. Comunhão que nos abraça, nosso fim para Deus.
Oremos. Senhor, nós nos pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo, e fazei passar da antiga à nova vida aqueles que iniciastes os mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de recebermos a bênção da Santa Missa, não posso deixar de, em nome da equipe educadora, família educadora, manifestar nossa gratidão por estarmos juntos celebrando essa ação de graças e por esse momento histórico na nossa caminhada da Rádio Educadora, com tudo isso que nós estamos vivenciando, por graça de Deus e por vontade de tantos que se empenharam para que esse fato pudesse acontecer hoje. Então, eu quero agradecer de modo especial a presença do nosso superior provincial, Padre Marcos Aurélio da Silva, nosso superior provincial da província de Nossa Senhora Aparecida, e na pessoa dele, nosso governo provincial, que acreditando na rádio como meio de evangelização, nos apoiou financeiramente e efetivamente, tornando possível este processo de atualização e migração das nossas duas rádios, Educadora 91.7 e FM 107. Nossa gratidão aos confrades redentoristas que se fazem presentes nesta noite, nos ajudando a fazer deste momento histórico um marco para o Vale do Aço e para a nossa província. Agradeço ao nosso padre, o Padre José Cláudio Teixeira, por acolher e apoiar o nosso desejo de celebrar esta missa aqui na paróquia de São Sebastião. Meu muito obrigado à coordenação paroquial, às pastorais e movimentos e todos que tornaram este dia possível. Agradeço a todos os funcionários, prestadores de serviço e locutores que fazem hoje a nossa rádio a líder do segmento religioso do Vale do Aço. Vocês que nos últimos meses viveram com muita paciência e esperança os transtornos que este processo exigiu de todos nós. Foi bonito e comovente ver o empenho dos trabalhadores na reforma do prédio da Rádio Educadora e na instalação dos novos equipamentos. Não poupar esforços para executar tudo com qualidade e em tempo. Mas como toda obra, houve muitos imprevistos, readequações e corre-corre para chegarmos no dia de hoje. Alguns ajustes ainda terão que ser feitos, mas já estamos no ar. Agradeço mais uma vez a nossa província por ter confiado a mim a direção da nossa rádio nesse momento histórico. Sinto renovado da alegria de servir a Deus nesta congregação. Na pessoa do Padre Vanderlei, que foi diretor da nossa rádio e hoje segue no campo das comunicações como atual diretor da Rádio Aparecida, peço a Deus por todos os diretores que me antecederam, alguns já falecidos, outros servindo a província em outras missões deste vasto campo de evangelização que assumimos. Obrigado a você, amigo ouvinte da Rádio Educadora, por estar conosco todos os dias e pelos novos amigos que faremos. Saiba que você é sempre bem-vindo à nossa rádio. E obrigado por permitir que a nossa rádio lhe faça companhia ao longo dos dias. Se você já gostava de nós, agora acredite que vai gostar ainda mais. Rádio Educadora, ponto. Agora é ele. Amém. Padre Vanderlei, que trouxe aí do Santuário Nacional, com a autorização do Superior Provincial, pediu a palavra. Benedito Padre Marcos, na sua pessoa, a gente quer agradecer a oportunidade que o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, por gentil oferta do nosso
reitor, Padre Caralto, Padre Mário, nós ficamos fazer essa oferta da imagem de Nossa Senhora Aparecida, réplica da imagem original, facsímile da imagem original que se encontra no santuário. Em 1717, 3 pescadores desconsolados apelaram aos céus e Maria, dessa pequenina imagem, no fundo do rio trouxe a abundância de peixes. Em 1948, pioneiros missionários eletronistas saíram do centro do poder e da igreja e vieram se afundar no Vale do Aço, região ainda em formação, sem perspectivas de futuro. Ainda em 68, quando todos pensávamos que a igreja deveria se fechar e comunicar-se para si mesmo, inspirados pela renovação, esses pioneiros criaram Fundação Santo Afonso Rádio Educadora. Padre José, do Vale do Paraíba para o Vale do Aço, que a Mãe Aparecida te cumpra em toda a sua equipe de bênçãos e graças, e que a Rádio Educadora agora, com o sinal FM, continue propagando o amor de Deus, a mensagem da fé, da esperança, da cultura, da boa música e principalmente da notícia verdadeira, porque esses são valores do reino de Deus que nós jamais poderemos abrir. Passe suas mãos, a imagem, cuidado com a pesadinha, porque é feita de barro de verdade, não é brincadeira, e que ela te ajude na sua missão nesses tempos agora. E assim como outros tantos pioneiros nossos, você também marque com sua fé, com sua presença e com seu coração a história dessa nossa grande rádio educadora. Por estar nos presenteando. Aquela que veio lá de Aparecida para poder abençoar a rádio, por generosidade desses corações missionários, agora vai fazer parte do trabalho de evangelização da Rádio Educadora. Ela não volta para Aparecida, ela vai ficar conosco aqui no Vale do Aço. A gente tem um convite muito especial para fazer para todos, mas eu não poderia deixar de aproveitar esse momento, toda a comunicação muito tempo, e falar do poder da comunicação, aproveitando um momento muito importante para a nossa Rádio Educadora. A gente trabalha com seriedade, e não tem como não falarmos de comunicação sem falarmos do maior comunicador de todos os tempos. Quem é o maior comunicador de todos os tempos? Jesus Cristo é o maior comunicador. Só que ele não tinha microfone, igual eu estou tendo aqui agora. Ele não tinha rádio, né? Ele não tinha transmissão ao vivo, não tinha Facebook, ele não tinha rede social nenhuma, TikTok, tinha. E os discursos ecoavam para tudo que é tempo. Então, ainda assim, atravessavam corações como uma flecha mesmo, como uma flecha de São Celso. Homem comum, de sandálias, sem máquina fotográfica na mão, sem fazer memes na internet, o maior comunicador de todos os tempos. Né? Quando ele falava, multidões se calavam. Hoje, a gente fala, multidões discutem e não chegamos a lugar nenhum. E ao longo de todos esses anos, tudo isso que a gente está vivendo agora, Jesus não usava, por exemplo, essa linguagem rebuscada que a gente usa hoje. Ele também contava histórias simples, eram parábolas, que normalmente sementes plantar, a Rádio Educadora está plantando, ovelhas, nós, pescadores, histórias amorosas, assim é a história de Jesus. Então o topo ele era sereno e ele jamais sabia confrontar, não queria, né? Ele corrigia seu olhar, ele ensinava sem impor e comunicava com os olhos. Eu estou falando isso para que nós, da Rádio Educadora, possamos ter ciência exata de que usar um meio de comunicação como o nosso é de uma tremenda de uma responsabilidade. Porque nós estamos apenas para vender comercial. Nós estamos ali apenas para vender comercial. Nós estamos ali para evangelizar um trabalho que os editoristas fazem ao longo desses anos
E eu, com quase 30 anos de rádio educador, tenho no meu coração uma alegria muito grande de fazer parte dessa família. Que Jesus Cristo conduza a nossa maneira de comunicar da mesma forma que nós precisamos levar até vocês a verdade sem fake news e as coisas que a gente precisa ouvir de forma boa, como Jesus ensinou a gente. Muito obrigado, quero fazer um convite muito especial. Muito obrigado. Então vamos receber a bênção final e vamos seguir, olha, vamos convidar todos. Tem muita gente. Vamos seguir em procissão até a Rádio Educador. Quero convidar cada um aí para fazer uma fila ali, conhecer as nossas novas dependências. E cada convidado vai receber um livro. É assim que a gente falou hoje, um livro. E um livro muito legal. Então, vocês são convidados a conhecer os nossos estudos da Rede Educadora e receber um grande agradecimento pelo seu apoio. Continue colaborando conosco, continue fazendo parte da família educadora, colaborando conosco, fazendo parte dessa família, né? Fazendo parte desse tijolinho que a gente, no dia a dia, com o nosso grupo de amigos, faz a rádio prosperar. Muito obrigado, direção da Rádio Educadora, muito obrigado a Deus por fazer parte dessa família. Enquanto meu ciclo estiver aqui, eu agradeço a cada dia por todos os meus amigos de trabalho. Deus abençoe a todos. Para a bênção de Deus, sobre a intercessão de Nossa Senhora, nós cantamos. Venha sobre todos vós, as vossas famílias, a bênção, a saúde e a paz, deste Deus que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.